Olá, muito bem-vinda e bem-vindo ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. E, gente, esse episódio de hoje vai ser sensacional, porque eu estou aqui com talvez os maiores experts em gamificação, metaverso, tecnologias de ruptura, né, que podem ser aplicadas na sua empresa, na sua escola e tudo mais. Então, eu queria apresentar aqui dois grandes amigos e também pessoas que são referência para mim nesse trabalho, que é a Sofia Fada e o Ronaldo Gazel. Eu vou apresentar o Obrigada. currículo. Olha, gente, olha o currículo desse pessoal. Eu sei, se a gente for falar de graduação, né, a gente tem cada qual uma trajetória, mas hoje, né, gente, a Sofia é CEO e fundadora da Criativar, junto com o Gazel, né, Gazel? É uma parceria aí longa, né? Mas a Sofia tem uma vasta experiência como diretora de conteúdo, coordenadora de conteúdo, roteirista, é uma jornalista formada pelo FMG, não é isso, Sofia? Isso mesmo. Gente, eu aqui vou ficar muito tempo apresentando o currículo da Sofia. E como eu tenho hoje um outro convidado, gente, o Gazel, eu já conheço há uma longa data, ele sempre foi uma referência em design de games. Todas as palestras que a gente fala de design de games, gamificação, tecnologia emergente, a gente chama o Gazel. Então, o Gazel cara, já fez trabalhos muito legais em empresas como Cartoon Network, ArcelorMittal, Hyundai, Localiza, Burger King. Então, assim, gente, experiência em empresa o Gazel tem, né? Ele é um tecnologista, né? É um cara da criatividade. E isso é só um resumo, vocês vão conhecer essas duas pessoas fantásticas. Faltou alguma coisa, gente? Não, tá perfeito. Mas Isso, e a gente só tem que agradecer aí estar junto nessa discussão. E não só a discussão, nessa construção de coisas novas e novas tecnologias e novas possibilidades, né? Nossa, demais. E o Rafa, você falou uma coisa interessante, que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade em se definirem ou se sintetizarem em um parágrafo ou dois. Eu dei uma enxugada no meu currículo, eu estava achando muito pedante, né? Porque você começa a querer botar tudo. Pô, deixa eu botar isso aqui também, que é legal e tudo. Aí ia para alguma palestra, alguma coisa, o cara, pô, bicho, o cara ficava assim, achando que eu estava querendo até pagar de fodão, né? E não era o caso, de jeito nenhum. E aí, cara, é foda porque... Não, Rafa, você é um cara que lida diretamente com isso. Antigamente, sei lá, 20, 30 anos atrás, você falava, cara, o que é que você é, né? Aquela pergunta mais essencial. Você já ia logo em 6 ou 7 profissões para já definir logo qual era a sua. A meu, eu sou advogado, mano, sou médico, sou TI, acabou. Não, o troço horizontalizou, né? Então, o que eu quero dizer? Papel aceita tudo. É aquela coisa, você vai no LinkedIn, né? Dá para você dourar a pílula à vontade, né? Total, né? Então, assim, isso é um desafio grande, definir, achar um rótulo. Eu gosto até de falar que... Vai lá, desculpa, eu estou falando vagabundo. Não, que isso, Gagal. Sabe por quê, cara? Isso que você falou é muito interessante, porque outro dia eu fiz um podcast e uma pergunta que eu fiz para a pessoa, eu falei assim, gente, carreira ou carreiras? Porque se a gente olhar, né, assim, a trajetória da Sofia, a minha, a sua, Ronaldo, cara, a gente vai por Não tem um caminhos, resumo, né? caminhos fluidos. Não é linear. Você falou uma coisa interessante. Na Meetbus, foi uma empresa que eu abri em 2012, na época, a gente tinha uma ideia que era assim, quem entrasse lá não teria que ter um título que sintetizasse e que não fosse careta. E como a Meetbus era uma empresa que tinha um conceito todo de gastronomia digital interativa, então você tinha lá o Maître Gourmand, você tinha o meu caso, que era o glutão e degustador. Então eu chegava, por exemplo, eu cheguei na época pro Pimentel, que a gente fez uma realidade aumentada para ele na época, campanha. Aí eu falei, prazer, eu sou Gazel, eu sou glutão e degustador. O cara falou assim, pensou assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Por que glutão e degustador? Glutão por ser ávido por tecnologias e vivências, e degustador porque eu gostava de experimentar cada coisa que era feita lá dentro da empresa. Então, assim, é um exercício bobinho, mas, né, Não, mas válido, né? gente, a gente hoje vê, né, no LinkedIn as pessoas, em vez de falar eu sou advogado, sou bacharel nisso e tal, eles ainda colocam frase, eu ajudo pessoas, Isso mesmo. Cara, gente, o Gazel, você falou um negócio que para mim é o seguinte, cara,
independente de você colocar as coisas no currículo, a pessoa pode achar você pedante ou não com 1 linha ou 15 linhas. Isso é do outro, né? Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal, gente, porque nós estamos conversando com pessoas que são da área de comunicação, do design, e que, de alguma forma, hoje... Foram para a tecnologia. Né, comandam, né, uma empresa que é referência, e nós vamos falar disso. Mas eu queria... Tem uma coisa que eu aprendi com a galera que trabalha com diversidade, e que a gente, como está num podcast, né, muitas pessoas estão nos ouvindo, para a gente trazer um pouco de quem nós somos, a gente faz uma audiodescrição. Isso eu aprendi e eu estou usando em todos os podcasts e aulas a partir de agora. Então, eu vou fazer minha audiodescrição muito breve e vou convidar vocês a fazer de vocês. Galera que está nos ouvindo, eu sou um homem branco, eu tenho olhos verdes, uma olheira profunda já, né, decorrente da vida, tenho o nariz um pouco grande, barba, bigode, minha barba é maior do que até eventualmente meu cabelo, está ficando grisalha, eu tenho um cabelo muito curto, louro, já com entradas, uma testa protuberante em entradas, e hoje eu estou vestindo uma camiseta de malha branca, e atrás de mim tem um fundo branco, que é uma cortina persiana. Vamos lá. Ok, pode ligar, Zé. Eu sou um cara de 40... Eu vou falar a minha idade, a pessoa já imagina, né? Eu tenho 46 anos, eu tô com uma touca xadrez, porque não porque eu sou careca, mas eu fico mais style assim, eu gosto. E eu até lido bem com a careca, razoavelmente, mas a touca curta, então tô com a touca, tenho uma barba e bigode também mais ou menos equilibrada, barba com bigode mesmo, tudo mais ou menos preto com grisalinho nas laterais, camisa azul, tipo marinho assim, uma camiseta, né? Tô sentado numa poltrona, o meu background o meu quarto tá embaçado, porque tem um monte de sketch, papel com ideia lá no fundo, e é isso. Eu sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, com uma mecha preta lisa no rosto, usando um fone de ouvido com áudio, um casaco preto e meu fundo é um background do próprio Google Meet, que é uma salinha um pouco mais estilizada. Estou no quarto aqui, sentado na cama, com a porta fechada para minha filha não vir interromper e atrapalhar o áudio. Aí eu coloquei esse background aí para ficar mais bonitinho. Legal. Gente, então assim, a gente está hoje participando, né, de um episódio especial do QualiCast. É um programa, de alguma forma, que está ligado à plataforma Qualifica. A Qualifica é uma empresa que tem uma série de cursos, trilhas e jornadas de aprendizado mobile, né? Então, a gente tem cursos de diversas naturezas para diversos públicos, mas muito forte na questão da liderança, da gestão, né? E de algumas ferramentas que as pessoas precisam para aprimorar o seu trabalho. O nosso assunto de hoje, com essa dupla maravilhosa, é educação, gamificação e tecnologias digitais. E aí, gente, eu queria já lançar uma pergunta já polêmica, assim, né? Vocês que, de alguma forma, trabalham com muitas empresas de educação, são considerados uma edtech de sucesso, o que vocês consideram inovação na educação e o que vocês consideram educação inovadora? São duas coisas diferentes, eu queria que vocês explorassem isso aí. Eu acho que na educação, se você for pensar em inovação na educação, o que é inovação, né? É você fazer uma coisa nova, uma coisa disruptiva. Mas, se você for pensar na educação, ela tem que estar alinhada com o objetivo da educação em si, que é garantir acessibilidade para todos e uma educação melhor para todos. Então, a inovação dentro da educação, ela só faz sentido se ela melhora, na minha opinião, esse processo da educação, ou melhorando a acessibilidade, ou melhorando o entendimento, né? Tem várias maneiras de se inserir uma inovação na educação, ou uma questão, mais uma ferramenta de gestão, de processo,
ou uma inovação que vá mexer no processo da educação, que é no aprendizado em si. Tem a inovação que tem a ver com o aprendizado e a inovação que tem a ver mais com todo o aparato que a educação, que uma escola tem que ter, um aparato de empresa mesmo, porque a escola, uma universidade é a empresa. Então, tem aplicativo aí de agenda, né, para aproximar a escola de pais, aplicativo de boleto digital, que são mais aplicativos que têm a ver com a gestão da escola, com o negócio escola. E tem aquelas inovações que levam, que melhoram o aprendizado, né? Eu até sou mais afeita a esse tipo de óbvio, né? De inovação, que é a questão de você, por exemplo, uma ferramenta de texto, de correção de redação, tudo tem a ver com aprendizado, mas também é uma ferramenta de apoio para professores, né? Que melhoram o processo dos professores. Então, eu acho assim, dentro da educação, a inovação em si, ela tem que estar à disposição do professor, do aluno e do processo de educação como um todo. Agora, uma educação inovadora, e quando a gente fala em inovação, nem sempre é tecnologia, né? Pode ser um processo também. Então, a educação inovadora, na minha opinião também, nem sempre tem a ver com tecnologia. Pode ser uma forma de ensinar diferente, pode ser um processo diferente, pode ser uma escola sem salas de aula, uma escola que mistura todas que não tem segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que os alunos estão juntos, uma escola que ensina através de projetos, e não só uma escola que não tem prova. Então, um ensino inovador nem sempre é um ensino que usa tecnologia, pode ser uma forma diferente, né, de ensinar. E aí, Gazel? Poxa, legal, Sofia, gostei. Estou refletindo aqui. Cara, ainda respondendo a sua pergunta original, né? Você perguntou assim, qual que seria a diferença, eu falar sobre a inovação na educação e o que seria a educação inovadora, não é isso? Isso aí. Eu acho que nesse caso aí tem muito a ver com quem que nós estamos colocando no centro da discussão, eu acho. No primeiro caso da inovação na educação, eu enxergo da seguinte forma, é quando você coloca o processo de educação no centro do debate e começa a analisá-lo de uma forma mais global, de uma forma universal, né? Os processos mais comuns, recorrentes e tudo, e começa a pensar a educação de diversas formas, né? Desconstruir ali os processos e pensar na educação. De como é que você inovaria, faria, né? Aperfeiçoaria os processos ali de educar dentro da educação. E uma educação inovadora, eu já vejo mais, a minha interpretação é mais assim, o usuário está no centro. Então, na verdade, eu vou pensar não o que eu devo melhorar os processos de educação, mas o que eu devo fazer de uma forma holística, de uma forma geral, né, para que o processo de aprendizado, ou seja, entre o aprendizado que não é mais do que você se propor a cumprir alguns tipos de objetivos, ao atingir alguns tipos de resultado. O aprendizado requer um pouco de saber o resultado. Tem aquela velha história, né? O cara chegou na rodoviária e falou, me dá uma passagem aí e tal. A pessoa falou, pra onde você é? Você quer? Não sei. Só sei que eu quero ir, né? Então, assim, tem muita gente que está vendo na faculdade ou em outros ambientes, né? No próprio MOOCs mesmo, vários tipos de ambientes de aprendizado, às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela quer. Então, acho que uma educação inovadora, ela passa por isso, de trabalhar melhor a entidade do aluno, deixá-la, empoderá-la, né? Apresentar ferramentas de todos os tipos e conectar realidades, de forma que o processo educacional, seja ele de quais fontes forem, quais combinações técnicas e conceituais forem, que eles ajudem o aluno, e nisso eu já trago o gancho da gamificação, que é uma coisa muito interessante, que é o quê? É você conseguir se situar de uma forma mais profissional e mais objetiva em relação à sua experiência pregressa. Isso o jogo faz muito bem, você pode ter jogado um tempão, e quando você volta a jogar um game,
você consegue fechar uma gestalt ali, você consegue ter a percepção do que você construiu, ou seja, a construção da reputação. A gente precisa trabalhar isso melhor na educação inovadora, que é ajudar o usuário a construir melhor e consolidar e ter uma percepção sobre a reputação que ele fez sobre tudo na vida dele. Eu preciso também além de trabalhar esse momento passado, eu preciso também de ter uma perspectiva futura. Então, eu tenho que trabalhar melhor isso, trabalhar melhor para o usuário, as questões existenciais dele, realmente, né, os porquês, as perguntas difíceis, né? Não é exatamente, não sei se é uma analogia boa, mas aquela cenourinha que tem no desenho, dos desenhos animados antigos, o cara estava em cima do cavalo, põe a cenourinha, o cavalo continua andando atrás da cenoura. Tem um pouco disso, de certa forma, você ter uma meta que não seja, não vou dizer utopia, utópica, mas algo que seja um sentido épico realmente, que tenha um sentido épico, alguma coisa que esteja lá na frente e que te motive. O game tem isso, os jogos têm isso, você só continua jogando. Por quê? Porque você tem uma perspectiva do que você construiu. Imagina se você entrar num jogo e tudo que você construiu sumisse de um dia para o outro. Você não ia ter motivação para jogar. Frustrante, então, né? Frustrante. Eu vou terminar minha fala rapidamente. Então, aí você tem a perspectiva futura do jogo, que é finalizar o jogo, ter uma completude final mesmo, né? Fechar aquele ciclo. E o principal, ser motivado no momento atual. Compreender esses 3 momentos, eu acho que é o desafio da educação inovadora. É potencializar a pessoa que está ali em torno do processo educacional, né, que o processo educacional está convergindo para ela, para que ela possa lidar melhor com esses 3 momentos e aproveitar melhor os recursos que existem. Que não adianta uma inovação na educação se ela não é bem aplicada na educação inovadora. Então, cara, deixa eu ver se eu consigo assim, resumir para a nossa audiência, que a gente falou muita coisa aqui, né? A gente está falando de uma coisa são os processos no entorno do aprendizado. Então, se eu tenho uma escola, né, eu preciso pagar um boleto, né, eu preciso pagar um plano, se eu tenho uma agenda de trabalho, se eu estou numa escola infantil, eu tenho a agenda do pai. Então, eu posso fazer várias inovações que estão nesse entorno do processo de educação de forma geral. Não estão centrados em processos, estão centrados em serviços, né? Eu acho que é isso que a Sofia e você, Gazel, colocaram. Uma outra questão é quando você centra no processo de aprendizado em si, e aí você tem ferramentas, instrumentos, técnicas, metodologias, o que quer que seja, para que você, de alguma forma, gere esse delta, né? Entre um instante de um conhecimento que eu tenho e, obviamente, um ganho dentre o aprendizado em outro momento. E aí eu acho legal, acho que eu resumi bem, né? Assim, ótimo. Então, são 2 momentos, uma educação inovadora, e aí uma coisa que a Sofia destacou, gente, que eu acho muito legal, que nós estamos falando de vocês, são uma empresa de tecnologia, mas vocês falaram assim, olha, não necessariamente a inovação na educação, ou uma educação inovadora, ela prescinde de tecnologias digitais. Eu acho que as pessoas confundem tecnologia com tecnologia digital, né? Não precisa ter gadgets necessariamente, às vezes é uma mudança metodológica, às vezes é um ambiente de aprendizado diferente. Então, isso é muito bacana porque a gente pode aprender no ambiente presencial, pode aprender no online, mas que a gente pode usar tecnologias digitais ou tecnologias analógicas, né, de alguma maneira. E aí, gente, eu queria fazer uma segunda pergunta, porque a gente vai entrar na gamificação, metaverso, por aí vai. Assim, a gente viveu, né, gente, 2 anos e meio de pandemia, e aí eu vejo muita gente falando que, cara, a pandemia atrapalhou o processo educacional, né, trouxe alguns desafios, mas de alguma forma a gente sabe que também trouxe algumas acelerações, né? Como que a empresa de vocês, né, se posicionou, se viu nesse cenário de surgimento de tanta coisa online e, de alguma forma, como vocês acham que vocês podem contribuir, se houve um atraso, como que vocês acham que vocês podem contribuir de alguma maneira para superar esse abismo, esse atraso que aconteceu na pandemia? Eu acho que a pandemia, no caso, assim, a gente trabalha muito com grandes empresas, né? E já estávamos fazendo games e algumas coisas nesse sentido. Mas com a pandemia, deixou bem claro para essas grandes empresas que não basta ter um EAD tradicional, né? De videoaula e aquela coisa quadradinha, para os colaboradores realmente reterem o aprendizado deles. Então, acabou tendo um boom
de alguns produtos que a gente desenvolve, que são trilhas de aprendizagem, gamificadas, jogo de tabuleiro virtual interativo, porque são produtos para além do EAD tradicional. E as grandes empresas passaram a demandar mais esse produto, né? No caso das escolas, a gente vê que teve um atraso aí. A minha filha voltou para a aula, né? As crianças pequenas, o meu filho mais velho já está na faculdade, então ele reclama muito da questão da interação, que teve essa dificuldade da interação. Ele faz aula de cinema, de animação e artes digitais e precisa, né, ter as aulas presenciais eram muito importantes. Ele fez 2, quase 3 anos de aulas online. Já a minha filha mais nova, que estava no 2º ano, ela é muito comunicativa, então ela se virou muito bem mesmo nas aulas online, mas eu vejo que os pais das outras crianças reclamam muito da questão de ter uma certa defasagem de alfabetização e de outras matérias. Mas como eu vejo isso? Vou trazer aqui uma experiência que eu tive também com meu filho mais velho. Quando ele tinha 12 anos, ele tinha muita dificuldade na escola. Ele tinha dificuldade para ler, para escrever. Alguns professores chegaram a dizer que ele tinha dislexia. E eu, pelo contrário, sempre fui a aluna nota 10, eu tinha dificuldade de lidar com a dificuldade dele. Uhum. Mas aí, ao invés de contratar uma professora de português, eu incentivei o dom de desenho que ele tinha, porque ele desenhava muito bem. Então, a gente criou um blog que chama Um Dragão por Dia, onde ele criava e compartilhava todo dia um desenho de dragão diferente. Isso fez maior sucesso. Saiu na Veja, Estado de Minas, fez exposição no Paládio, foi convidado para lançar uma coleção de dragões de pelúcia pela Rabisquedo, que era uma startup na época. E foi isso que foi o motor da Criativar, a inspiração da Criativar. Eu fiz a Criativar por causa dessa experiência, porque ao desenvolver o potencial criativo dele, usando a tecnologia, um desafio na tecnologia, ele desenvolveu todo o seu lado de disciplina, comprometimento, virou um ótimo aluno. Então, assim, essa dificuldade dele, nesse momento, que eu estava, uma mãe sozinha, lidando com essa dificuldade, me fez ver que o mais importante não é o conteúdo ou o que ele estava vendo na escola, era a maneira como ele iria aplicar esse conteúdo. Então, quando veio a questão da pandemia, que eu vi muitas mães nervosas, nossa, meu filho vai perder o ano, 2 anos tendo aula online. O que são 2 anos na vida dessa criança, sabe? Uhum. E o conteúdo, é a forma que ele vai aplicar o conteúdo, e ele dentro de casa poderia ter outras experiências, aprender com uma receita e com outras coisas, né? Então, isso acabou, nem é uma coisa da Criativar, né? Foi uma coisa de uma experiência minha, acabou me deixando mais tranquila para passar essa tranquilidade para as pessoas também. Agora, no campo da tecnologia, como que a Criativar pode ajudar essas escolas ou universidades que estão com essa defasagem, né? A gente tem uma plataforma, o Bookmaker, onde crianças, alunos, pais, professores criam suas histórias, o Videomaker também criam animações, etc. E agora, com o Metaverso também, a gente está apoiando grandes universidades aí a construírem uma plataforma, porque o ensino híbrido, o principal, né? O ensino híbrido veio com força total. Para as escolas básicas, nem tanto, porque eles voltaram para o presencial e uma coisa ou outra que é. Mas as faculdades, principalmente, o híbrido virou uma regra, né? Não é mais exceção. E como você transforma esse ensino híbrido? Como você torna ele mais atrativo? Para além da aula do Zoom, né? Usando o metaverso, né? E o que é metaverso? Isso aí é uma próxima pergunta, não vou falar sobre isso agora, não. Eu vou passar a pergunta para o Gazel, mas assim, eu acho, Sofia, que você destacou, cara, coisas que são muito importantes. Eu acho que eu também sou pai de uma criança, uma vez eu acho que eu comentei com você, né, Sofia, numa reunião que a gente estava tendo,
que a minha filha estava cantando uma cirandinha, gente, com 2 aninhos e meio, no Zoom com os coleguinhas em casa, assim. E eu achava aquilo surreal, assim. Porque, de alguma maneira, gente... É muito importante a interação nessa faixa etária, né? A interação é relevante e, ao mesmo tempo, gente, a gente sabe que a educação ela tem um quê das pessoas aprenderem uns com os outros, né? Então, assim, se desenvolverem, lidarem com conflitos, trazerem soluções. E a gente tem uma educação, querendo ou não, centrada no conteúdo, né? Ainda muito focada no conteúdo, ao cumprimento de conteúdos. Avaliações que avaliam muito mais o conteúdo. Exatamente. E aí, vocês são uma empresa, né, que, de alguma forma, trabalham a questão da gamificação. Aí, Gazel, eu queria te perguntar, cara, assim, qual que é a diferença, né, entre games e gamificação e como que a gente pode incorporar a gamificação nesse processo de aprendizagem? Independente de ser criança, jovem, universitário, adulto, como é que você vê isso, cara? Perfeito, Rafão. Se você me permitir 30 segundos só para complementar um pouco do que a Sofia falou. Bora lá. Algumas coisas práticas que a gente fez na Criativar durante a pandemia, com o objetivo de que convergiram, né? Não foram esses objetivos planejados, mas que convergiram naturalmente para a realidade das pessoas. Por exemplo, aproximação de pais e filhos, que era uma coisa que foi complexa. Muitos pais não estavam acostumados com a convivência tão intensa, e os filhos também não, né? Então, criou-se ali aquela convivência em algumas situações. Eu não sou pai, sou pai de 13 gatos, que deve dar o trabalho de meia criança, provavelmente. Né? Depende do ciclo, né, do gato, né? Então é isso. Então, o que a gente fez? A gente lançou um livro de uma coleção, Valores e Virtudes, e lançamos alguns Smart Toys para que os pais pudessem o quê? Juntar jogos antigos que tem a ver com os pais, como da memória, quebra-cabeça, coisas tradicionais, com um pouco de tecnologia ali para o celular, que as crianças amam, e tentar usar aquilo de uma maneira legal, né, com tecnologia abarcada, realidade aumentada, quebra-cabeças e que se transforma em animações. Então, a gente teve essa frente aí. Cara, deixa eu te interromper. A audiência, eu ganhei o livro deles e ganhei esses Smart Toys e foi um sucesso com a minha filhinha, porque eu ia contando uma historinha e usando o meu telefone e a animação em 3D aparecendo, foi muito legal. Então, você sabe que a bailarina agora entrou para a Apple de novo, tá? Então, você pode usar. Então, gente, assim, não tinha usado. Olha que coisa interessante. O destaque número 1 do Gazel, né? Assim, a relação entre pais e filhos, uma coisa que é maravilhosa, mas ao tempo é desafiadora, tanto para o pai quanto para o filho. E eles trouxeram uma tecnologia ultra old school, que é a contação de história, com uma interatividade, né, através dos smartphones. Foi muito legal. Parabéns por isso, foi muito bacana. Obrigado, Rafão. E é isso, a gente desenvolve jogos, 83% das pessoas, na última pesquisa do próprio Gartner mesmo, que qualificou as pessoas em 4 ou 5 tipos de jogador, 83% das pessoas jogam games pelo objetivo de socialização. Isso tem a ver com a resposta da próxima pergunta. Certo. Então, a gente lançou muitos jogos porque os jogos, eles incitam a essa interação entre as pessoas, né? Ainda que remotamente. Então, a gente trabalhou muito isso para empresas, principalmente. A gente criou treinamentos em realidade aumentada que até então precisariam de ser presenciais, a gente virtualizou e deu uma gamificada também para ficar mais interessante. Então, queria só complementar com essas coisas que a gente fez durante... Então, vocês desenvolveram plataformas, soluções, objetos... Treinamentos holográficos. Sim, para a Valorec, por exemplo, a gente fez um treinamento que até então era extremamente tosco. A pessoa tinha que ir lá pessoalmente analisar um monte de peça na mão, assim, num lugar todo sujo. A gente virtualizou em realidade aumentada com uma mecânica de games, né, para a pessoa ir evoluindo. E fez a assistente, né? Assistente virtual, holográfica. E vários outros. Outro dia passou no Fantástico aquele cirurgia no metaverso, que estava mostrando a assistente lá virtual holográfica, que foi exatamente o que a gente fez para a Valorec há 2 anos atrás, né? Legal. 2 não, 3, né? Foi 2019. Nossa, já fiz tudo. Foi 2019. Gente, então, assim, o Gazel ia explicar um pouco para a gente, né, essa coisa da gamificação e dos games, né? Que são uma coisa que eventualmente as pessoas confundem. Nossa, isso é uma pergunta muito essencial. Acho que é a pergunta básica, essencial sobre gamificação, né? Porque existe uma confusão. Eu acho que tem 2 visões aí nessa questão. Não adianta a gente querer também pegar e
e limitar uma definição de gamificação muito estrita, a gente tem que respeitar também as percepções e a entropia da própria linguagem mesmo, tá? Me digo assim, eu gosto de dizer que são termos, né? É um chavão que eu gosto de usar. Termos são como um dedo apontado em direção à lua. Não se concentre no dedo gafanhoto ou perderá todo da beleza da visão celestial. Você, como um cruzeiro, sabe do que eu estou falando. É uma frase do Bruce Lee, do Operação Dragão. Né? Então, eu acho que é isso. Não ficar muito preso aos termos, mas eu vou explicar a diferença essencial. Tá? A gamificação nada mais é do que o processo da gente desconstruir os jogos, entender as mecânicas. Né? A gente sabe, tendo por pressuposto que todos nós estamos de acordo que os jogos são geradores de engajamento inegável. A Jenny McGonigal, que foi em 2010, eu acho o TED dela, que inaugurou esse termo para o grande público aí, ela fez uma comparação entre uma semana das pessoas jogando o jogo World of Warcraft versus todo o tempo gasto para construir a Wikipedia. Então, em uma semana, era o mesmo tempo de horas que as pessoas jogavam, era o tempo que as pessoas construíram a Wikipedia inteira. Então, mostrando com isso que o tempo de engajamento que um jogo gera é uma coisa sobrenatural, né? E por isso que as pessoas começaram a entender. Então, o que a gamificação faz? Ela tenta desconstruir os jogos, tá? Para poder criar experiências que tenham várias mecânicas de jogos, né? Que tenham vários princípios usados em jogos, mas que com o objetivo final que não seja o entretenimento em si. Né? Legal. Assim como a gente fala, a diferença do design para a arte, vamos dizer, são perguntas difíceis, né? Eu gosto de simplificar, que o design ele é muito objetivo, ele tem objetivos muito claros para resolver. E ele usa vários fins para isso, inclusive artísticos. Já a arte não necessariamente tem que ter um compromisso específico com o objetivo, a não ser que seja uma arte conceitual. Eu acho que tem muito a ver com isso também. A gamificação, ela trata de cumprir objetivos, tá? Por isso que na gamificação é muito importante a gente ter abordagens do tipo quais realmente são as metas, quais são os objetivos que vão ajudar a gente a criar essas metas, pegar os seus KPIs, né, pegar quais são as métricas que vão fazer sentido para esse usuário, conhecer esse usuário. Normalmente o pessoal que trabalha com design tem que fazer desenho de personas e tal. A gente também faz a gamificação, só que a gente cria com um viés de jogador. A gente faz uma ficha do jogador, balanceia os atributos do jogador. Então, no final das contas do jogo, uma gamificação ela pode ser até na forma de um jogo. A gente pode usar vários tipos de ferramentas diferentes. Só que o objetivo no final nunca vai ser exatamente o entretenimento. Ainda que seja interessante e traga entretenimento, o entretenimento não é o trem que está embalando isso tudo. Tá? Existem objetivos específicos, por exemplo, a mudança de cultura numa empresa, às vezes é um processo duro, difícil, às vezes uma mudança de currículo, coisas que são traumáticas, coisas que são difíceis. Né? A gente pensa, sem a gamificação, a gente pensa em fazer o quê? Vamos fazer uns vídeos institucionais, vamos fazer uns comerciais, vamos fazer uns e-mails legais, umas cartilhas, para tentar... É a forma tradicional que a publicidade usa. Então, a gamificação ela vem como uma forma de usar os jogos para criar, né, processos mais orgânicos, que as pessoas elas se tenham mais aderência. Só que tem um detalhe, para fechar, que é o seguinte, nem toda gamificação ela funciona da maneira correta, porque a gamificação ela tem que seguir digamos, a arquitetura do que é um jogo, né? Ela tem que ser, antes de tudo, um jogo, tá? A gamificação, e o jogo ele tem várias características, tem 4 características essenciais, mas uma delas ela é essencial, que é a auto-inserção, e é o que todo mundo busca. Se você criar um jogo e ele for compulsório para os seus funcionários, de uma forma que eles se sintam obrigados a jogar, você está jogando fora seu dinheiro com a gamificação. A gamificação não pode ser um processo vertical dessa forma. A gamificação ela exige realmente muita sensibilidade para poder compreender os jogadores e as suas motivações, justamente porque, assim como imagina uma máquina de fliperama, que é do nosso tempo, né? Antigamente você tinha isso, você tem nos shoppings hoje, mas antigamente era mais comum você ter na rua. O fliperama ele representa essa vontade do usuário em querer jogar. Ele vai lá, compra uma ficha, coloca, ele está dizendo, eu quero jogar, eu me interessei por isso e estou jogando. A gamificação tem que ser assim também, ela não pode ser compulsória, na minha opinião, não deve ser, né, um processo, e ele tem que ser construído de tal forma que o usuário, ele, diante daquilo, no processo de discovery, né, que o pessoal chama de discovery, né, a partir do momento que ele tem consciência daquela realidade, que ele sinta as motivações para poder avançar e fazer o onboarding, né? E aí sucessivamente.
Então, a gamificação ela também trabalha esses momentos específicos. Não existe uma gamificação só que dura para o usuário a jornada dele inteira. A gamificação precisa ser pensada nesses momentos, no discovery, no onboard, no scaffolding, em todos os momentos. Gazel, eu vou até fazer a provocação para a Sofia, né? Assim, de alguma maneira, então, nós estamos falando que é o seguinte, a gente entende que a gente pode pegar mecânicas de jogos ou dinâmicas que foram desenvolvidas nos jogos e os humanos são basicamente o homo ludens, né? A gente joga desde sempre, ou seja, é uma coisa natural da própria humanidade, e a gente pega algumas mecânicas e a gente faz com que um processo de aprendizagem ocorra, né? Então, de alguma maneira, uma empresa como a de vocês que trabalha gamificação, ela faz um escaneamento, ela entende a realidade, onde se quer chegar, e aí você vai construindo dinâmicas para gerar engajamento, para que o usuário queira participar, esteja imerso naquilo e tudo mais. Acho que é isso que resume o processo de gamificação. E aí, Sofia, eu queria te perguntar, né, como a gente já trabalhou em alguns projetos juntos, né, eu fui cliente de vocês, como é que você acha que essa gamificação, como que a gente pode incorporar esse elemento de gamificação no processo de aprendizagem, no mais óbvio, na educação, seja corporativa ou seja uma educação mais formal? Como é que a gente incorpora isso? A gente pode rever alguns processos, né? Principalmente nessa questão do EAD, o que a gente tem feito muito em grandes empresas, aquilo que eu falei, e além do EAD tradicional. Então, a gente pega uma trilha gamificada, uma trilha de aprendizagem gamificada, e o colaborador, ele vai ter uma trilha de alta aprendizagem. Ele vai andar por um caminho e com uma tutora virtual que vai dando as orientações para ele, ele vai interagindo com os desafios e jogando minigames ali, que vai dar para ele essa retenção do aprendizado, vai oferecer várias outras soft skills ali nessa trilha que ele vai andando e ao invés dele assistir uma aula passiva, de forma passiva, ele vai andar nessa trilha gamificada, jogar os games e aprender de uma forma ativa, porque ele está interagindo com aquele conteúdo de uma maneira diferente. Mas isso é uma das formas, né? A gente pode também oferecer uma experiência imersiva, de acordo com algum conteúdo, e aí é essa questão, é pegar o conteúdo e como vamos trabalhar esse conteúdo dentro do game, criar um storytelling do game, né? Criar um cenário, igual a gente fez para vocês, né? Criar o cenário do game, qual que vai ser a identidade, como que a gente vai inserir os conteúdos ali dentro, quais são os desafios que o jogador vai vivenciar ali dentro, e como que ele vai interagir com esses conteúdos para aprender esse conteúdo de uma maneira diferente. Pode falar. Pode falar, Gabriel. Queria complementar um pouquinho o que você falou. Se você pensar bem, o processo que a gente estudou, a própria escola em si, ela já é meio que gamificada. Se você pensar bem, o que é um ano letivo? Né? O que é um ano letivo? É um jogo muito ruim, na verdade. Não é um jogo auto-acessível, é um jogo que você já começa com 100 pontos, se você pensar bem. Você começava com 100 pontos, e a cada prova que você fazia, você estava correndo o risco de perder pontos, na verdade. Então você começa a analisar que existem processos antigos que existem até hoje nisso aí, né? E aí, quando a professora fala assim, gente, eu vou dar um ponto extra, não brilha o olho de todo mundo? Brilha, Por quê? Porque você está saindo daquela coisa ali de um jogo que você só está... Você faz os trabalhos escolares que valem pontos, né? Para complementar. Então, assim, de alguma maneira, acho que a gente compreendeu e a audiência também deve ter compreendido que é o seguinte, a gente está sempre em processo de aprendizagem de alguma coisa. Eu preciso, às vezes, na empresa, aprender sobre uma nova cultura, ou entender um novo processo, ou eventualmente mesmo me capacitar com alguma soft skill, né, que é uma habilidade socioemocional, ou uma hard skill, um conhecimento que eu preciso ter. E a gente pode usar a gamificação como esse processo que faz com que esse processo seja fluido. E o game, por outro lado, então, é
é um conjunto de regras ou alguma coisa com algumas metas e tudo mais. Eu acho legal vocês falarem isso, porque, em tese, gente, a educação tem sempre um objetivo de aprendizagem. Sim. Que seria a meta. E eu vou usando um método, uma metodologia para poder alcançar aquilo. Eu queria que vocês me contassem um pouco, né? Quais seriam, assim, se uma empresa, né, não tem gamificação nem nada, quais os primeiros passos que uma empresa, uma pessoa pode dar para usar efetivamente a gamificação na vida, ou principalmente nos negócios, né? Quais são essas dicas que vocês dão como uma empresa especializada nisso? Sofia, quer começar? Eu acho que o primeiro passo é fazer um exercício interno de analisar, né, os processos e quais desses processos caberiam essa gamificação, né? Às vezes a empresa começa com uma coisa pequena, um processo pequeno, e ela vai entendendo como que vai inserir aquele game na rotina, até indo ampliando, buscando desafios maiores ao longo do tempo, né? Mas eu acho que a primeira coisa é mesmo realizar esse trabalho, esse exercício interno de ver os seus processos e onde caberia essa gamificação, né, Gazel? Demais. Vou complementar. Gazel, e complementa, e eu acho que você uma vez me provocou, porque também as pessoas querem gamificar tudo, né? E eu acho que a Sofia está trazendo esse ponto, eu acho que você também é bem crítico, assim, cara, nós não vamos gamificar tudo, certo? Pois é, quem assiste muito Black Mirror tem essa dúvida mesmo, né? O Black Mirror é legal que eles fantasiaram muito que até uma situação extrema, né? Plenamente possível, que já está também acontecendo a maioria delas, né? Que é você criar um sistema de gamificação que você fica escravo do próprio sistema, né? Então, assim, o usuário tem que continuar sendo o centro da atenção, ele tem que ser respeitado de uma série de formas aí e tal. Você não pode impor uma nova tecnologia do nada, né? Porque isso acaba gerando uma aversão ao invés de motivação, que é o que você tem. O objetivo do game é você, principalmente numa empresa, você garantir motivação e engajamento, né? Uhum. Eu queria contar, vou tentar sintetizar 2 cases rápidos aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar, de projetar, sistemas de projetos de gamificação. Mas, rapidamente, eu queria falar de um erro que é muito comum na gamificação. Na verdade, é difícil falar que são erros, que as pessoas estão... quando as pessoas estão tentando, no âmbito de tecnologias emergentes, tudo é válido, né? Um ambiente muito de prototipação, de experimentalização, não dá para falar que é erro, né? Mas existe um conceito chamado PBL Fallacy, que é o PBL Fallacy, a falácia do PBL. O que é o PBL? É Points, Bulletins e Leaderboards, que é a pessoa que acha que gamificar, quando você vai numa reunião sobre gamificação, surge esse termo, levanta na mesma hora 2 ou 3 mãos falando, cara, vamos botar um ranking, vamos criar uns achievements, uns badges, uns incentivos, e vamos fazer ponto, vamos criar uma moeda. Então, assim, às vezes a pessoa perde a oportunidade de criar um projeto de gamificação, porque ela já começa a olhar para o lado totalmente oposto. Essas coisas são importantes mesmo em algum momento. Uhum. Tá? Mas quando elas vêm no começo do negócio, já está tudo errado, você já está partindo da premissa errada. A gente tem que primeiro entender os usuários, entender as motivações, o que motiva. Né? A Sofia falou, de detectar quais são os comportamentos a serem estimulados e quais são os comportamentos a serem reduzidos, ter tudo muito em prática, para depois chegar a saber se vai, que tipo de recurso vai usar. Eu queria falar rapidamente sobre 2 cases que eu tive a oportunidade de desenvolver, que foi, primeiro foi um case da PagMenos. A PagMenos procurou uma solução para poder gamificar, envolver mais, aumentar o ticket médio das pessoas, especialmente dentro do serviço novo dela, que é a PagMenos, acho que é a 3ª maior rede do país, mas ela tem uma capilaridade muito grande e ela tem muitos serviços quase clínicos lá dentro. Você faz um monte de exame, um monte de coisa e tal. Então, o que a gente desenvolveu em resumo? Tá? A gente criou, primeiro, uma moeda baseada em blockchain, aí você pensa, a gente queria um blockchain que não fosse especulativo, porque hoje você vai falar em blockchain em cripto, você já pensa em especulação. Isso afasta muitas das pessoas do universo, das possibilidades do blockchain, porque as primeiras aplicações que a gente conhece são isso, a criptomoeda e a NFT. Então, assim, a gente criou uma moeda blockchain e que ela é validada, a gente sabe
que o blockchain é baseado em, o próprio nome diz, em algo que vai se encadeando. E o que é esse algo? São informações. E as informações que validam são coletadas nesses locais da PagMenos, onde eles fazem os exames e tal. O que significa isso? É uma moeda chamada PagPoints, que ela valoriza ou desvaloriza de acordo com a saúde das pessoas da comunidade. Aí sim a gente começou a falar uma coisa de gamificação interessante, né? Tem uma moeda que faz sentido. Não é uma moeda que eu criei um nome bonito e falei, vocês vão ganhar X moedas cada vez que vocês imitar aqui esse troço aqui, agachar e levantar, entendeu? Não é isso. A gente criou um troço que o cara tem responsabilidade, eu estou descentralizando ali o poder ali, né, o dinheiro e tudo. E aí, esse é um case bastante interessante da PagMenos, e a gente criou o quê? Atividades mesmo, com uma família, né? A gente criou um storytelling na família PagMenos, em que cada tipo de usuário se identificava com um tipo de atividade, aí pontos de contato com o usuário no aplicativo, que é onde o cara já tem ali, e aí eu vou criando um monte de situações para envolver no PagPoints ali, com essa moeda. Elas são revertidas nos próprios serviços da PagMenos. O segundo case que é o case da Yamaha, que a Yamaha ela estava em busca de estava com uma dor para ser resolvida. Ou seja, cada case desse tem uma dor para ser resolvida. Claro. A dor da Yamaha seria qual? Os compradores da Yamaha não estavam indo até os pontos oficiais para fazer a troca de óleo, para fazer revisão, não estava comprando os equipamentos oficiais da Yamaha, ou seja, não estava conectado à marca direito. A gente criou o quê? Um metaverso, tá? Junto com a gamificação. Um ambiente de metaverso, essa pessoa, primeiro que a rede social da gamificação, ela tem uma diferença. Quando você vai lá naquele perfil, sempre tem o perfil do usuário da gamificação, né? Mercado Livre, tem lá o Mercado Ponto, você vai lá, tem o que nível que você está. No da Yamaha, não. O centro das atenções é a moto. Você só consegue cadastrar uma moto com o chassi dessa moto e com o seu CPF. Então, a gente está criando uma relação em que a moto é o centro da coisa. E onde que isso vai convergir na realidade das pessoas? Onde que vai melhorar a vida das pessoas e da Yamaha nisso? Eu chego lá, rapidinho, vou sintetizar. Então, você tem um metaverso em que você tem uma garagem virtual com a sua moto. A moto que você tem, o modelo que ela tem. E você pode ir cumprindo um monte de tarefas e joguinhos. Aí cria-se um ritmo, né, que dê para as pessoas se interessarem em vários gêneros, estilos diferentes de atividade, cada uma pontua mais e menos. Para que serve isso? Para que você possa tunar, ou seja, criar novos equipamentos da sua moto. São equipamentos que não existem, tipo uma asa voadora. Aí você começa a brincar com a motivação de como seria até a moto no futuro. O cara vai evoluindo a moto dele nessa brincadeira, tem que ser essa coisa despretensiosa da brincadeira, não compulsória, né, que briga com o imaginário. Por quê? E onde que isso converge na realidade? À medida que você avança nos 5 níveis, a Yamaha ela está pegando uma parte do valor que ela ia investir em mídia, em propaganda, e revertendo em benefícios concretos mesmo para as pessoas. Não é o blá, blá, blá. O cara ganha um monte de produto, o cara ganha revisão grátis, coisas que realmente, na ponta do lápis, representam uma economia grande no mês, de verdade. E aí, final da história. Você fazendo isso, imagina na hora que você vai vender sua moto, tá? Uma pessoa, vamos supor, tem 2 pessoas querendo me vender uma moto. Uma delas participou da gamificação e conseguiu evoluir a moto dela. Então, a moto dela tem associada a si ativos digitais que eu consegui na gamificação, conquistei. Eu criei uma reputação e cumpri aqueles requisitos, né, jogos e tudo. Ou seja, o outro cara não tem nada disso, é só a moto, ele nunca entrou na gamificação. Tá? Só que é o seguinte, na ponta do lápis, eu vou vender junto da moto, se eu quiser, inclusive tem isso, né, o ativo é meu, mas ele está associado à moto. Isso ainda estava em processo de definição, mas o importante é isso, que eu posso comprar uma moto que, graças aos ativos digitais gerados no metaverso, com a gamificação, ela vale na prática, ela dá muito mais benefícios reais para o usuário do que a outra que não tem isso. Acho que vou explicar um pouquinho. Olha só, eu acho isso bem legal. A gente está falando assim, o Gazel trouxe conceitos que a galera ainda está acostumando, né, gente? Nós estamos falando de NFT, nós estamos falando, né, dos ativos digitais, nós estamos falando de criptomoedas. Como você disse, assim, a galera ainda está no imaginário, assim, né? Eu tenho uma moeda que vale bilhões. O blockchain é uma cadeia de confiança, né? Um elo de confiança em que eu, de alguma maneira, posso fazer um transacional ali, sabendo que está assegurado, que tá... Cara, tem um monte de conceito aí muito bacana, que a gente, obviamente, exploraria aqui em vários podcasts. Mas tem um que é a marca de vocês, né? Vocês hoje são uma empresa que está se especializando, entregando muitas soluções em metaverso, né? Como diz na gíria, né? Que diabos é o metaverso?
como é que isso entra aí nas empresas, como é que isso entra na educação? Vamos explicar para os nossos usuários e o que isso está de tão diferente, né, na atualidade. O metaverso é um novo nível aí de experiência, né? Você adiciona um novo nível aí, e o conceito até se mistura muito com o da Web 3.0, né, Gazel? A gente tem a Web 1.0, que foi a criação, aí todo mundo tinha que estar na web, com um site, mas que era mais um folder virtual, né? Mas teve aquele boom da Web 1.0. Depois a Web 2.0, que é a questão das comunidades, né? Compartilhamento, Facebook, Orkut, Instagram e outros. E agora é a Web 3.0, que abre um mundo de possibilidades. E aí dentro tem o metaverso, que é um novo layer aí de experiência, né? Uma nova camada, unindo real com virtual, né? Você trazendo para a experiência web e outras experiências, a realidade aumentada, virtual, os avatares, 3D, até alguns hologramas, né? Ou pseudo-hologramas em alguns momentos, e criando uma nova perspectiva aí de interação entre as pessoas vão passar a interagir de uma maneira diferente nesse metaverso, né? Uhum. E assim, tem várias aplicações, tanto na educação, quanto para negócios, o ambiente híbrido, né? De trabalho. Tudo começou mais fortemente, né? Quando o Facebook mudou o nome para Meta, né? O metaverso já existia há mais tempo, desde 2012. Tem um cara que lançou um livro aí, você lembra o nome desse livro, Gazel? Me fugiu agora. Não lembro. E tinha esse conceito do metaverso, depois tiveram vários filmes, etc. E agora, com essa coisa do Facebook mudar o nome para Meta, começou essa corrida aos milhões, né? O hype. Virou um hype, tem aquela questão da onda, né? As pessoas das tecnologias, agora nós estamos bem no topo dessa onda. Foi até muito bom para a gente. O Facebook fez Sofia, você falou coisa interessante. Saiu agora o gráfico do Gartner, né? O Hype Cycle, famoso, que ela está colocando todas essas tecnologias aí. Aí, quem quiser depois tiver interesse, Rafa, te procurar aí, eu tenho o link aí. Mas aí o Facebook, sim, ele lançou aquele filme dele, aquele vídeo falando o futuro do metaverso e tal, mas a gente que produz enxerga aquilo muito como uma ficção científica. Tá. Ok, vai ter óculos, mas ninguém vai passar o dia inteiro com óculos VR. Mesmo que seja ultra, hoje não é. Hoje são avançados, mas eles não são tão confortáveis para a pessoa ficar o dia inteiro com ele. E mesmo que seja, não é uma coisa acessível. Uhum. Então, assim, acabou que muita gente está com essa visão fragmentada, que é a visão do Facebook. Então, as pessoas acham, mas metaverso nunca vai acontecer. Isso é uma ficção científica. A do Facebook realmente parece uma ficção. Mas vamos trazer para a realidade, né? Como que isso se aplica na realidade? No caso das universidades, por exemplo, uma aula além do Zoom, porque você tem um ambiente ali virtual que o aluno não entra num site estático 3D, ele vai entrar no ambiente, no site estático 2D, né? Num ambiente 3D, num lounge, numa sala de aula, e vai poder interagir entre eles, não só uma conversa de vídeo, mas uma interação one-on-one ali com um avatar, vai poder entrar num laboratório virtual, interagir com um elemento 3D. Se for estudar sobre astronomia, por exemplo, ele pode ver os planetas, as estrelas, todas as coisas ali em 3D. No caso das grandes indústrias, tem a questão dos gêmeos digitais, né? Que você consegue colocar online toda aquela estrutura da empresa, não exatamente igual à empresa, porque o metaverso não tem que ser igual, ele pode ir além, mas aí você consegue
facilitar coisas como prototipação, porque você vai prototipar primeiro no metaverso, então você vai economizar. Em questões de inovação, você também economiza. Em questões de convivência de equipes globais, porque ali no metaverso você está aqui no Brasil, mas está convivendo, está interagindo com o cara que está lá nos Estados Unidos de uma maneira muito próxima da interação híbrida, né? É uma questão de simular um ambiente real. E uma loja, por exemplo, uma coisa que a gente tem feito muito, né, Gazel? Showroom virtual. Uma loja pode ter um showroom virtual, no futuro ter shoppings com várias lojas com showrooms virtuais lá dentro. Então, ao invés de entrar no site de uma loja de roupas, eu vou entrar no showroom virtual e ver a exposição de vários dos modelos já nos avatares. E aí, num futuro bem próximo, a gente vai poder, inclusive, experimentar a roupa no nosso avatar 3D, ver como que fica ali no corpo, etc. E aí, pode... Você agora. Não, na verdade, deixa eu então, contar para vocês a experiência do cliente que eu tive, né, com vocês, né? A gente tinha um processo que a gente queria explicar para as pessoas algo que é difícil, né, lá na empresa que eu estava anteriormente, que era explicar um novo currículo, uma nova proposta curricular. Isso não é trivial, gente. Geralmente, nós, professores, escrevemos textos de 60, 70 páginas para explicar todos os elementos do currículo. É uma coisa complexa e, eventualmente, muito chata, né? Nossos professores são muito chatos. E aí, a gente entrou em contato com a Criativar, né, nessa empresa, e a gente falou, cara, como é que a gente transforma isso em algo que seja acessível para os diferentes públicos? E aí tem toda uma discussão sobre como se comunica com o aluno, como comunica com o professor, como se comunica com gestores escolares. E aí o pessoal desenhou para a gente, né, uma realidade em que eu podia criar um meu avatar. Eu acho que isso já é um processo muito bacana. Eu podia criar um avatar, gente, totalmente diferente do que eu sou. Né? Eu podia criar um avatar meio alienígena, várias cores, vários cabelos, roupas, gêneros e tudo mais. E essa experiência era guiada, né, por um outro personagem, e esse personagem vai te guiando num processo em que você ia jogando, de alguma forma, né, imersivo nesse novo mundo, e ele explicando o que a gente queria explicar no final das contas. Eu acho que o que a Sofia trouxe, né, é relevante, por quê? Porque a gente teve, como vocês disseram, uma primeira camada de web, em que eu estava ali, era publicadores, né, blogs, sites, etc. Isso mesmo. A gente buscou um segundo momento ter mais interação, então a gente troca foto, a gente troca texto, a gente interage, e a gente chegou nesse momento que essa camada em que eu posso optar pela sincronicidade, ou seja, estar junto com alguém, mas um outro ambiente, um ambiente, vamos dizer assim, vitaminado, mais lúdico, ou eventualmente 3D. Fantasioso e tudo mais, né? Eu acho que se for resumir o que você está falando, é mais ou menos esse processo. Isso mesmo. Mas aí, Gazel, o que é buzz, o que é hype demais, o que é real, cara, assim, porque as empresas hoje querem contratar, né? Todo mundo quer ter essa experiência, virou uma coisa assim. Outro dia eu estava conversando com até foi indicação sua, que é o pessoal de direito que quer fazer a conciliação online. Aí a sócia, online não, no metaverso, que online já é. A sócia falou uma coisa assim, olha, eu quero entrar no metaverso, eu não sei como, mas eu sei que se eu não entrar agora, daqui a 5 anos eu vou poder nem existir, porque eu sei que os meus clientes podem inovar antes de mim. Certo. Aí eu falei com ela assim, vou gravar essa sua fala e vou mostrar para todos os meus clientes, vou colocar no meu site. Gente, vocês imaginam, né, advogado querendo advogado, algo super, uma profissão com muito protocolo, com muita coisa, quer entrar para o metaverso, ou seja, isso tá na boca de todo mundo, mas o que é firula, Gazel? O que ainda está atrapalhando a consolidação de uma tecnologia bacana, como algo que ainda está aí, de alguma maneira, ainda é muito no confete, muito no enfeite. O que você pode dizer sobre isso, cara? Isso aí é verdade. A gente tem que entender a realidade do hype, que ele vai existir, está acontecendo, ele é inevitável e não adianta correr contra a corrente. Então,
Naturalmente, como você falou, as empresas estão realmente querendo entrar de alguma forma, não sei como, mas eu quero estar dentro desse negócio, né? Então, assim, nós que somos profissionais, a gente tem que tentar orientar da maneira mais ética possível. Eu posso perfeitamente aproveitar o hype e começar a vender um monte de coisa aí, falar que é Não vai metaverso, levar a lugar nenhum, sem né? exatamente, Só um exatamente, marketing vazio. sem exatamente nos aprofundar exatamente o que problemas que a gente vai resolver, que dores vão ser resolvidas aí com esses metaversos. Então, tem muita gente que está preocupada muito mais em entrar do que resolver algum tipo de problema especificamente, né? Então, onde é que a gente entra? Em várias frentes aí diferentes. A primeira delas é o que nós estamos fazendo aqui agora, tentando desmistificar um pouco e entender o que é o metaverso. E é o que eu queria só complementar rapidamente a questão das gerações da web, porque o metaverso ele também não surgiu apenas em relação ao... A Sofia citou a questão do Facebook, foi que lançou o hype e o nome, né? É, Metaverso no mercado. Mas, na verdade, o que acontece? Para a pessoa entender o metaverso, ela vai ter que entender um outro termo que é a Web 3.0, que eles são iguais e andam juntos, tá? E o surgimento da Web 3.0, ele veio por causa do colapso da Web 2.0. Qual que foi o colapso? É o que a gente está vivendo agora. Se vocês falaram muito bem, a Web 2.0 ela veio para deixar o usuário como protagonista, e durante muito tempo foi, a gente se sentia protagonista, e as redes davam um ferramental para que a gente se comunicasse, visse a timeline de cada um, postasse o nosso vídeo no YouTube e tudo mais. Agora a gente viu que isso não é mais assim. Nós viramos realmente um produto muito consolidado e as empresas estão, entre aspas, tiktokizando a experiência geral. Então, o Facebook, por exemplo, ao invés de ser uma ferramenta, uma interface onde você consegue acompanhar a timeline das pessoas que você segue, passou a ser apenas, tá, cada vez mais, a passos largos, uma empresa que te fornece conteúdo. Então, as big techs, elas estão voltadas muito à publicidade e conteúdo. Então, isso gerou, de certa forma, todo mundo está insatisfeito com qualquer rede social. Você pode perguntar para qualquer um, né? Existe uma saturação, existe um colapso evidente. Por quê? Porque por causa disso, as big techs pegaram algo que funcionava bem e protagonizava com o usuário e tomaram conta, simplesmente. Tá? Uhum. Essa é a verdade, nós não somos nada nessa Web 2.0 mais. E o que a Web 3.0 é? Ela aproveita o poder do blockchain, e eu não vamos explicar isso agora, né, Rafa? Você falou de várias outras coisas, para criar o quê? Uma descentralização. Não precisa entender exatamente como funciona, mas eu vou tirar o poder da Big Tech, vou criar dentro de um metaverso, ou seja, num ambiente que seja 2D ou 3D, mas que seja um ambiente conceito em que as pessoas que estão ali, elas validam as suas presenças e, vamos dizer, alguns trabalham com espaços, terrenos, é tão comum a gente ouvir falar isso, né? Comprou um terreno lá no Decentraland ou no Sandbox, tudo bem. É porque esses terrenos são limitados, tá? Então, isso é que você compra o terreno ali, na verdade, você está... Tudo que é gerado ali dentro de negócios, tudo que é gerado ali dentro de conversa, de experiência, não passa na mão da Big Tech mais. Ou seja, você tá voltando o poder para a mão das pessoas de novo. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro que o metaverso tem esse sentido também. E você sabe o que eu estava refletindo sobre isso? Eu estava até comentando com a Sofia. Você chega no seu Facebook, você vê lá no meu lado, tem quase 5 mil amigos, entre aspas. Né? Certo. Desses 5 mil amigos, eu realmente me interesso lá por, sei lá, 10, eu gosto de uns... Eu falaria 3. Então, pensa bem, se não faz sentido um metaverso que seja assim, eu crio a minha salinha no metaverso, igual a minha avó tinha lá a sala dela para receber as amigas dela, que ia lá tomar um chá de confrei, de alfavaca. Então, o que eu faço? Eu crio o meu metaverso, ou seja, que ali naquele ambiente não tem Big Tech que vai ficar me espionando ou resolvendo o que eu tenho que fazer. Até as negociações, se eu vier a vender alguma coisa, igual a Sofia falou, roupas ou coisa do tipo, qualquer tipo de produto, eu posso usar tanto a minha moeda como uma moeda cripto também, que não passa pelo... Você sabe, não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte, dá um downsize, é um downgrade. Em vez de ser essa vida tão maluca que a gente vive na rede social, meu Deus, quantos posts, eu tenho que dar like, quantos likes eu dei hoje, 100 likes, 200 likes e tal, fazer o contrário. Ir lá para o meu sofá, na minha casa, receber um ou outro amigo, porque eu vou estar lá, a pessoa sabe que eu vou estar lá na minha casa, igual quando você baixa a campainha na sua casa. Sim. Vou receber e vou fazer questão de receber bem essa pessoa, com as coisas que ela gosta, entendeu? Eu acho que passa muito por isso também, essa mentalidade de criar uma nova web, assim como a gente começou a fazer os sites na web 1.0, era o nosso sítio web lá, né, que a gente dava o endereço e tal, a gente vai meio que voltar a fazer isso, só que agora a gente tem um monte de recursos 3D, realidade aumentada, cara, um monte de coisa. O Gazel, eu acho que você tocou num ponto, cara, que eu nunca ouvi uma discussão tão pertinente. Então, lá, tem um hype de metaverso. Todo mundo quer ter, é como se assim, ou um gym digital, eu estou aqui na minha sala de jantar, eu quero um ambiente que eu vou lá, não sei o quê. Mas acho que a essência da coisa as pessoas estão perdendo.
que, como você falou, assim, a gente tinha lá, visita meu blog. Eu tinha o Clausewitz com limão, que era um blog que eu tinha, que eu sou especialista em guerra, guerrilha e terrorismo, as pessoas não sabem disso, né? Nossa. E eu escrevia sobre coisas muito ácidas sobre esses assuntos, né? Então, e era o blog, todo mundo tinha um blog, vários, etc. Aí a gente foi para um outro momento que você trouxe um termo, assim, que obviamente está desafiando todo mundo, é que todas as redes sociais viraram TikTok. Eu tenho que fazer vídeos, dancinhas, assim, né? Meio que obrigatório. Meio que obrigatório. Eu tenho que curtir muita coisa, eu tenho que postar Aqueles muita coisa. vídeos com O que era Reels. legal virou uma imposição. Palavrinhas. Exato. Assim. Então, esse está sendo um desafio das redes sociais para a galera toda. Exato. E aí a gente está chegando num ponto que você está dizendo, o metaverso, apesar da dimensão do hype, todo mundo quer ter, ele traz de novo a possibilidade da sincronicidade, da interação entre os sujeitos num outro ambiente. O que é uma antítese em relação, uma ambiguidade em relação ao Facebook que está encabeçando isso. Certo. Isso é uma coisa que eu não me lembro. Mas o Facebook está encabeçando para o Horizon, que é para... Não, sem dúvida, é verdade. Para trabalho híbrido, né? Ele não vai ser um metaverso aberto. Não, tanto que você precisava, agora mudou um pouco, você precisava de ter até tem a questão do óculos também, Não, então, tem toda uma parafernália e tudo mais. Ou seja, esse tiro que o Facebook deu, na verdade, ele está iluminando um espaço, um foguete. E o povo está indo muito mais para lá do que para cá. Isso, a gente está enxergando muito mais coisa do que o Facebook começou a provocar. Entendi. Não, então, assim, não tem dúvida que, por exemplo, num processo de aprendizagem, eu posso, né, como eu falei assim, eu tenho uma plataforma com uma série de cursos, existe uma gamificação e, obviamente, vocês como empresas especializadas vão falar, Rafão, talvez vocês possam melhorar aí a gamificação. Mas também, como a gente, né, tem conversado muito sobre, cara, podemos criar, ao invés das minhas aulas, né, aula no MBA, a gente tem um MBA online, eu vou dar uma aula síncrona. Ao invés de usar uma dessas outras plataformas que a gente está fazendo, ir para o metaverso. E aí eu vou ter uma conversa com 2, 3 avatares, que na verdade são alunos, estão ali, tira uma dúvida, traz essa sensação mais de novo. Interação, sincronicidade, exclusividade. Mais próximo do real, né? Simulando a experiência real, só que mais lúdica, porque tem a questão dos avatares e das outras coisas. E essa questão que você falou mesmo, da sincronicidade, né? Que é justamente unir o real com o virtual, assim, né? E se a gente cria uma moeda, a gente potencializa ainda mais isso. Porque a gente pode criar universos literalmente paralelos, assim, vivos e orgânicos, com, né? Isso é legal, o poder de criar moedas que são iguais a da PagMenos. É uma moeda que só funciona para a saúde. E ela valoriza se as pessoas ficam saudáveis. Então, é nessa vibe que eu pessoalmente, acredito que o metaverso vai ser construído. Não, e acho que vocês também, como são, né, 2 designers e geradores de conteúdo, estão falando assim, gente, tudo tem que fazer sentido dentro de uma narrativa. Ela não pode ser criada por ela mesma, né? Assim, não é um fim em si mesmo. Então, gente, Que é aquela coisa, a gente fala muito uma coisa que eu acredito muito. A tecnologia é commodity, né? Qualquer um pode fazer pode desenvolver a tecnologia. O negócio é a forma de aplicar essa tecnologia. Total. Sofia, a criatividade não é commodity. A história não é commodity. Que, tipo, a gente falou um monte de coisa aqui e tal, eu até deixei a minha fala até um pouco mais complexa, você tentou ser um pouco mais objetivo e tudo, eu viajei um pouco mais, mas a verdade é o seguinte, em relação ao metaverso, todo passo é um passo válido, desde que você saiba o que você está querendo. Certo. Então, a gente costuma fazer o que nesse sentido? A gente tem uma dinâmica com os nossos clientes, a gente faz uma imersão mediada para que as pessoas possam, durante 1, 2 dias, a gente faz uma imersão usando o Miro ou outro tipo de... Né? Para que as pessoas possam compreender o que elas realmente querem, o que não querem, o que é, o que não é, as vivências, porque aí, depois disso, dessa imersão, elas estão mais aptas a poderem se situar melhor. Então, esse é um primeiro passinho. Né? E outra coisa, as pessoas podem começar a fazer... Eu não preciso ter um metaverso com criptomoeda nem nada. Eu posso simplesmente criar uma sala virtual que eu possa receber pessoas lá dentro, transmitir coisas ao vivo. Então, assim, é legal. Eu recomendo que as pessoas deem um passo consciente nesse sentido. Né? Legal. Isso. Seja simples, mas firme. Isso mesmo. Propósito, né, gente? Serve para educação. Então, assim, qual é o propósito? Gente, quem está nos ouvindo
ou seja, como usuário, gente, aproveita essa experiência, é muito bacana, é diferente, é legal e tal. E por outro lado, quem é empresa que quer contratar, quer fazer, só entender qual é o propósito que é aquilo, para que serve, não é todo o tempo que você vai usar, tem hora que a tecnologia é disruptiva, digital, tem hora que a tecnologia é totalmente, né, old school, tem hora que é Tem hora que é a analógico. experiência mesmo, que você está num processo de inovação que você não sabe bem onde ele vai chegar. Então, assim, é muito processo. Às vezes é mais o processo do que o produto, Sim, Bem dependendo. lembrado, o metaverso está sendo construído, ele não está pronto, a gente está fazendo certo, ele. certo. Gente, para a gente fechar, assim, eu sempre faço duas, três perguntas para a gente fechar, né? A gente já é uma conversa super legal, por isso que se a gente for, a gente vai, né? Mais Se a 2 gente for, a horas gente aí. vai indo. Mas assim, eu É. sempre pergunto para vocês, né? Quais são os valores que vocês carregam para a vida de vocês? E aí o Gazel até comentou assim de ser ético, né? Então, obviamente, quais são os valores que vocês carregam? Se vocês têm indicação de livro, vídeo, sobre o tema, para a galera começar a conhecer mais, pode inclusive indicar os vídeos de vocês. Ou se vocês têm alguma reflexão bacana para falar sobre esse assunto. Eu acho assim, o principal, a nossa missão, vamos dizer assim, é usar a tecnologia para valorizar o que a gente tem de mais humano. Então, tem muita gente que tem medo que a tecnologia vai substituir o homem em algum momento. Ela não vai substituir o homem, ela vai substituir algumas ações, mas o homem nunca. E assim, o que a gente carrega com a gente é aquela questão principal também da criatividade. Uma coisa, tem uma palestra que eu dou, como preparar nossos filhos para um futuro que não sabemos como será. Então, uma coisa que eu sempre falo no final dessa palestra, o que a gente tem que ensinar nossos filhos? Tudo aquilo que uma máquina não faz, que é empatia, amor, criatividade. Criatividade tem algumas que eles programaram elas para, mas não é a mesma coisa, né? Criatividade. Então, é isso, assim. Até como eu disse, a tecnologia é commodity. O diferencial é a forma de usar essa tecnologia. E sempre valorizando o que a gente tem de mais humano, assim, né? Eu acho que não só na Criativar, mas para os nossos filhos, para os nossos parceiros, para o mundo todo, assim, é uma coisa que a gente tem muito, até com a nossa coleção Valores e Virtudes, né? Com os nossos livros, os nossos smart toys, é valorizar a conexão entre as pessoas, né? Usar a tecnologia. As nossas tecnologias, elas criam conexões relevantes entre a empresa e os colaboradores, ou a empresa e o professor e o clientes, aluno. professor e aluno. São sempre conexões mais relevantes que a gente cria. Né, Gazel? E assim, para assistir. Tem um livro que eu adoro, que é o Criatividade S.A., que conta a história da fundação da Pixar. Eu adoro esse livro. Legal. De filmes, assim, eu tenho vários filmes de tecnologia que eu assisti, porque o primeiro que eu assisti foi o do Facebook, inclusive. Mas eu era redatora de agência de publicidade nessa época. Aí o que eu fiz? Meu marido, na época era meu namorado, eu fiquei uma semana falando com ele que eu ia ter ideia de uma tecnologia para mudar de área, né? Aí acabou que deu, né? Acabei me mudando de área mesmo. Depois, aquele filme do Steve Jobs, que conta a história de vida dele. Já foi um filme que eu vi quando eu já estava imersa na Criativar. Então, eu fui vendo a trajetória dele, etc. E um outro que a gente acabou de assistir, é uma série, na verdade, que é o We Crushed, do WeWork. Nossa, que a gente estava dentro do WeWork. Eu já estava dizendo antes. O Gazel já tinha as críticas dele. Mas a gente estava no WeWork da Savassi e no WeWork do Boulevard, quando teve o auge assim, do WeWork. E logo depois teve o apogeu e depois teve a queda, né? Então, assim, eu fui assistindo aquilo e fui vendo as coisas que a gente estava... Tá? E, assim, é uma questão muito de especulação, que é uma coisa que a gente sempre criticou nessa área. E a gente nunca se enquadrou.
Porque essa questão de startup tem muita coisa de colocar tudo na mesma caixinha, né? Mas a gente nunca se enquadrou muito, e essa questão da especulação era principalmente uma das maiores. Então, assim, são alguns filmes que eu assisti recentemente e me fizeram ter esse... E também a do Walt antes do Disney. Legal. Gazel, valores, dicas de filmes, reflexões, questões existenciais. Massa, cara, vamos lá então. Bem, quando eu era um menino aí, dos meus 15 anos, até os 20 e poucos, eu pensava assim, 50 anos de idade, né? Quando eu imaginava assim, por exemplo, eu com 50 anos de idade, eu já imaginava um cara já meio velho, desanimado, preparando para aposentar, essas coisas. A realidade nos trouxe uma situação que eu tô você começa com 46, né? Você já começa a pensar que o checkpoint é logo nos 50. Aí você começa a ter aquelas reflexões. E uma coisa que eu queria, em cima desse ponto de partida, uma coisa que eu queria falar é sobre a minha percepção sobre tudo isso. Eu acho que nós que estamos aí da faixa dos 35 até os 50 anos, ou mais, né? A gente teve a dor e a oportunidade de vivenciar uma série de revoluções muito rapidamente. E isso não é muito fácil, né? Assim, não é fácil para a gente ficar absorvendo. Tem gente que, desde a época do curso de datilografia lá no IENSA, que era um instituto que tinha aqui em BH, né, que você fazia o ASDFG, né? E se você colocava no currículo lá, pô, tem um curso, e o cara olhava e falava, pô, pode contratar que é bom, né? Você digita sem olhar, olhando para a folha. No dia seguinte, você já vê que aquilo já não está mais valor nenhum. Então, o ser humano, até um certo tempo, eu não sei vocês, mas eu comecei a entender que a obsolescência era muito rápida. Era uma coisa que a gente tinha que, de alguma forma, lidar com ela, né? Então, eu lembro muito de um mestre meu de Kung Fu, também, que eu também sou do Rafa, sou da escola do Kung Fu. Um mestre de Kung Fu contava uma história muito interessante, que era assim, que era um cara que ele construiu um barco para ele poder atravessar o rio e chegar do outro lado, tá? Ele construiu um barco bacana, entrou no rio e esse barco realmente era uma maravilha. Ele fez muito bem. Ele remava aquele troço muito bem, dia após dia, era tudo perfeito. Um dia ele efetivamente chegou lá, na Terra, tá? E aí que ele saiu da Terra e ficou atônito com aquilo. Por quê? Ele se viu diante de uma Terra onde ele não estava preparado para aquele troço, ele não entendia como que andava ali. Olhou para aquele barco que era tão bom para ele, mas que naquele momento não servia para nada, mas ele ficou tão apegado que ele fazia? Ele pegou aquele barco nas costas e começou a andar com aquele troço na terra firme, porque ele não queria largar aquele troço. É a analogia que eu faço. O cara que fez um monte de curso, um monte de clipe, curso de tecnologia de COBOL, sei lá o que, lá no passado, coisas que já não existem mais, ou se dedicou a temas que se mostraram. Cara, isso faz parte, né? Isso faz parte do processo todo. O mais importante é a gente reconhecer e, às vezes, deixar o barco que está carregando nas nossas costas para trás, né? Às vezes, você desapegar eles falam o termo de coach, né? Mas é de um mindset, você vai se desapegar de uma forma de encarar uma determinada realidade, que isso é difícil para quem viveu muito. Então, esse aqui é a percepção que eu fico no final, é essa, desapegue, tá? Eu tenho até vontade de lançar isso, que depois com o metaverso, você pode falar que você não tem idade mais nenhuma, a sua idade é X, cara. Você põe seu avatar lá dentro do seu ambiente virtual, eu tenho X. Por que você tem que ser 70, 80 ou 30? Eu estou na virtualidade ali, igual aquele enigma do computador HAL, né? 2001. Então, assim, eu acho que é muito por aí. Quem está mais ou menos se identificando aí com essa história é isso. Reflita sobre o que você está carregando nas costas e não está vendo, que está te atrapalhando a enxergar a nova realidade, sabe? É tirar mesmo debaixo do tapete, abrir a caixa de Pandora, para seguir em frente nesse metaverso e tudo mais o que vier. O Gazel, então assim, pessoal, né, Sofia, Gazel, vou agradecer muito a participação de vocês. De verdade, cara, a gente tem assunto assim para conversar horas, né? Eu acho isso legal que o Gazel trouxe, porque é o seguinte, hoje um dilema que a gente vive, que a gente quer mostrar para o nosso estudante, é que, cara, não adianta nada também você ficar empilhando diploma, certificado, porque a vida é muito dinâmica. A gente eventualmente começa numa carreira, eu comecei lá nas relações internacionais e de repente fui para a inovação, né? E agora tô no empreendedorismo, mas ao mesmo tempo trabalho com saúde mental, yoga e tudo mais. Então, assim, gente, essa jornada, tem hora que a gente vai ter que deixar o barco para trás, tem hora que a gente vai ter que entender que serviu aquele momento, eu acho isso muito legal. Mas, ao mesmo tempo, com esse olhar, vamos dizer assim, curioso, né, para essas tecnologias que estão vindo. Então, eu agradeço vocês dois, né? A Criativar, como eu disse, é uma edtech parceira nossa, amiga nossa, a gente respeita vocês muito,
E esse foi o nosso podcast para falar, dentre vários assuntos, metaverso, tecnologias emergentes, educação. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez a vocês dois e a gente se vê num próximo episódio, né? Obrigada aí pelo convite e obrigada, pessoal, pela audiência. Agradeço também pela oportunidade de falar, foi muito legal, dá vontade de ficar falando mais, né, a gente junto aqui. Se eu falei demais, agradeço a audiência aí também, estamos aí. Isso aí. Valeu!